ruínas romanas que lembravam o Império Antigo. Cresceu numa casa onde se falava de leis, literatura e política. O pai, Heinrich, era advogado, a mãe, Henriette, zelava para que a mesa tivesse pão mesmo quando a conversa fervia. O jovem Carlo devorava poesia e tragédias gregas, e tinha algo que o perseguiria a vida inteira, a sensação de que a história não é um palco imóvel, mas um chão em constante terremoto. Na juventude, Marx mergulhou na filosofia hegeliana, aquela ideia de que a realidade se move por contradições. Não era um estudante dócil. Em vez de repetir fórmulas, preferia esgarçá-las até o limite, como quem testa uma corda antes de atravessar um abismo. Em Bonn e depois em Berlim, se apaixonou por Jane von Westphalen, a filha de um barão liberal e culto. Jane era mais do que companhia. Revisava os textos, organizava a vida quando tudo estava desorganizado, emprestava algum brilho social a um homem que preferia bibliotecas a salões. Eles se casaram, e aquela aliança resistiria a exílios, dívidas, doenças e perdas que quebrariam muita gente. Marx começou como jornalista, escrevendo em jornais de oposição. Seu primeiro choque com o mundo prático foi a censura. Cada artigo era uma luta. Ele defendia camponeses expulsos de florestas, denunciava impostos repressivos, criticava censores que tinham medo de ideias e governos que tinham medo de gente. Quando o jornal foi sufocado e as portas na Rússia se fecharam, o exílio bateu a porta, primeiro em Paris, depois em Bruxelas e, finalmente, em Londres. A vida de Marx foi uma sequência de fronteiras cruzadas ao lado de Jane, de crianças no colo e malas com mais papel do que roupa. Em Paris, Marx encontrou um aliado para toda a vida, Friedrich Engels. Filho de um industrial, Engels conhecia por dentro o chão de fábrica inglês e por fora as contas dos donos. Ele trouxe a Marx um arsenal empírico, relatórios sobre jornadas extenuantes, cortiços, doenças, alcoolismo, o custo humano da Revolução Industrial. Os dois se completavam, Marx, o arquiteto da teoria, Engels, o engenheiro que trazia os tijolos das ruas. Não foi amizade de retrato, foi uma espécie de pacto, intelectual, político e, muitas vezes, financeiro. Engels não apenas coescreveu, pagou contas, comprou remédios, financiou o tempo de trabalho do amigo. Londres se tornaria o cenário central. A cidade mais rica do planeta era também um mapa vivo de contradições, elegância vitoriana, fumaça nas chaminés, crianças vendendo fósforos, a bolsa de valores pulsando, as docas abarrotadas de mercadorias vindas de todo o império. Marx escolheu o coração do império para escrever contra ele. Passava horas no Reading Hall do British Museum, cercado de volumes de economia política, relatórios parlamentares, estatísticas de comércio, jornais do dia. Voltava para casa com resmas de notas e um corpo cansado. Não era um intelectual distante no cotidiano. O aluguel, muitas vezes, atrasava. A comida faltava. As roupas eram penhoradas. Os carbúnculos, feridas dolorosas, o assombravam, e um médico chegou a dizer que a única coisa que mantinha Marx vivo era sua obstinação. Naquele ambiente, ele começou a rabiscar o que se transformaria no capital. Marx não escreveu um panfleto, escreveu uma autopsia. Quis abrir a máquina do capitalismo para mostrar engrenagens invisíveis, mais-valia, exploração, mercadoria, fetichismo. A ideia central era perturbadora. No mercado parece que todo mundo troca equivalentes, mas por trás das vitrines é um processo que extrai tempo de vida e transforma esse tempo em lucro. Não era uma acusação moral, era um diagnóstico estrutural. No capitalismo, o trabalhador vende a força de trabalho. O capitalista compra essa força por um valor e extrai dela um valor maior. Essa diferença, a mais-valia, seria o segredo sujo da acumulação. Mas a vida não era apenas teoria. Marx e Jane perderam filhos. Alguns morreram de doenças tratáveis, outros de fragilidade gerada pela pobreza. A dor aparece de modo lateral em cartas, mas ali está, uma família pagando um preço altíssimo para que um homem escrevesse um livro que, na época, parecia interessa mais a poucos do que a muitos. E no entanto, as palavras, uma vez impressas, ganham vida própria. O Manifesto Comunista, publicado anos antes, em 1848, tinha uma voz que incendiava, um espectro ronda a Europa. O manifesto era ar, fogo e martelo ao mesmo tempo, anunciava que a história caminhava para um confronto entre burguesia e proletariado e chamava trabalhadores de todos os países a se unirem. Em 1848, de fato, a Europa tremeu. Revoltas pipocaram em Paris, Berlim, Viena, Milão.
Marx viu, ouviu, escreveu, e também foi perseguido. As esperanças de uma transformação imediata murcharam, e a reação varreu o continente. Ele voltou ao exílio e aprendeu algo que carrega para sempre: a história anda, mas não a passos de romance, anda aos solavancos, com avanços, recuos, ironias. Marx também foi um organizador. Na Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, tentou articular sindicatos, clubes, partidos nascentes. Ali, entrou em choque com Mikhail Bakunin, o anarquista que desconfiava profundamente de qualquer Estado, inclusive de um suposto Estado dos trabalhadores. O conflito deixou marcas e antecipou debates que atravessariam o século: centralismo ou autonomia, partido de vanguarda ou movimento espontâneo, reforma ou ruptura. Marx era, nesse ponto, o homem de seu tempo. Acreditava que uma organização central sólida era necessária para vencer a força concentrada no capital e no Estado burguês. Essa aposta renderia debates intermináveis no futuro. Há episódios pouco contados que ajudam a humanizar a figura. Marx escrevia para o New York Tribune, um dos jornais mais lidos dos Estados Unidos na época. Produziu dezenas de artigos sobre política internacional, Índia, China, América Latina, a guerra na Crimeia. Muitas vezes, os artigos eram editados, algumas vezes escritos por Engels e assinados por Marx, uma parceria que mostra como os dois funcionavam quase como uma mente dupla. Em outra frente, Marx se correspondia com ativistas russos e se debruçava sobre algo aparentemente distante da Inglaterra industrial, a comuna camponesa russa, o Mir. Em cartas tardias, reflete se aquelas comunidades poderiam oferecer um caminho diferente do desenvolvimento capitalista clássico. É uma fissura fascinante no economicismo que muitos colocavam em seus ombros. Ali, ele considerou que a história não é uma receita única, que caminhos diversos podem emergir de formas sociais específicas. Outra história pouco celebrada envolve Eleanor Marx, sua filha mais nova, inteligente, militante, tradutora de Ibsen, oradora carismática. Eleanor foi peça crucial na difusão das ideias do pai na Inglaterra e também nas lutas por direitos das mulheres e dos trabalhadores. Sua vida terminou tragicamente, num episódio que mistura machismo, manipulação emocional e abandono, um lembrete de que, por trás de teorias grandiosas, existiam pessoas com dramas íntimos profundos. Marx, o homem, tinha defeitos. Podia ser áspero em polêmicas, implacável com adversários, irônico até a crueldade. Há textos seus que a posteridade legou incômodo, como sobre a questão judaica, discutido e criticado por um tom que beira o preconceito. Há também o silêncio ou a ambiguidade em relação a certas opressões que, no século XIX, não eram centrais no debate europeu, mas hoje são inescapáveis: raça, gênero, colonialismo. Ao mesmo tempo, há textos incendiários contra o imperialismo britânico na Índia, contra a escravidão nos Estados Unidos, contra a pilhagem de povos inteiros em nome do progresso. Marx era contraditório como o seu século, e não cabe num retrato unilateral. A pergunta então é: por que ele gera tanto debate? Em parte, porque falou de coisas que nos tocam diariamente: trabalho, salário, tempo, alienação. Em parte, porque ofereceu uma teoria total, um mapa que prometia explicar o passado e prever direções do futuro. Em parte, porque seu nome foi usado como bandeira por regimes que se apresentaram como herdeiros de suas ideias. O marxismo gerou correntes diversas: humanistas, estruturalistas, revolucionárias, reformistas, acadêmicas, sindicalistas. Há um Marx da juventude, lírico, preocupado com a alienação e a realização humana. Há um Marx maduro, que cava nos números e na contabilidade do capital. Há um Marx político, que negocia resoluções, escreve cartas táticas, perde amigos e ganha inimigos. Os críticos afirmam que suas previsões falharam: o capitalismo não colapsou por si mesmo. A classe trabalhadora, sobretudo nos países centrais, conquistou direitos, aumentou seu padrão de vida, comprou casa, carro, férias. Dizem que Marx subestimou a inovação tecnológica, o empreendedorismo, a capacidade do sistema de se reformar. Apontam para desastres feitos em seu nome, perseguições, prisões, muros, fomes, e perguntam: como um pensamento que pretendia libertar terminou justificando tiranias? Os defensores, por outro lado, respondem que Marx nunca prometeu quedas automáticas nem desenhou um roteiro soviético. Dizem que ele explicou a lógica de exploração e acumulação, não o calendário do fim. Apontam para crises recorrentes, 1873, 1929, 2008, como confirmações de uma economia movida por bolhas, sobreacumulação e riscos sistêmicos. Lembram que a mercantilização de tudo, do trabalho aos dados pessoais, é justamente
Gostava de xadrez, de passeios com as filhas no parque, de contar histórias. A alcunha entre amigos era o Mouro, por causa da barba negra cerrada e da pele escura. Há cartas em que ele aparece afetuoso, há outras em que explode. Não é santo, não é monstro. É um intelectual que viveu na borda do sistema, desconfiando dele e sendo por ele esmagado em partes ao mesmo tempo em que se beneficiava da liberdade relativa que Londres oferecia para pensar e publicar. Quando Marx morreu, em 1883, no cemitério de Highgate, poucas pessoas acompanharam o enterro. Engels falou sobre o amigo com a voz embargada e disse que, assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da vida, Marx teria descoberto a lei do desenvolvimento da história humana. É uma metáfora poderosa, e discutível. Mas aquele pequeno cortejo não sabia o que viria. No século seguinte, o nome de Marx seria brandido em bandeiras, escrito em muros, proibido em decretos, transformado em insulto e em medalha. Pesquisadores o desmontariam e remontariam quase como um lego infinito, ativistas o citariam, políticos o usariam, artistas o encenariam. O mundo que ele criticou mudou de roupa, mas não mudou de pele. A globalização ampliou os circuitos de capital, as cadeias de suprimentos deram a volta ao planeta, as plataformas digitais converteram a atenção em lucro. E, de repente, conceitos como trabalho imaterial, exército industrial de reserva e mercadoria ganharam verniz novo. Porque, afinal, ele continua gerando debate. Porque Marx toca naquilo que mais nos dói e nos fascina, o trabalho e o tempo. A pergunta que ecoa desde o capital é simples e brutal: o que acontece quando a lógica da acumulação ocupa todos os espaços da vida? Na crítica marxiana, o trabalhador se vê reduzido ao que pode vender, seu tempo, e, ao vender, sente que sua própria vida escapa por parede. Essa sensação, atualizada pelos aplicativos, pelos prazos, pelos relatórios, pelos dashboards, é contemporânea demais para ser arquivada numa estante do século XIX. Mas há um alerta necessário: invocar Marx não resolve problemas por encanto. Seus textos não são mandamentos nem mapas infalíveis. São ferramentas. Com elas, algumas pessoas constroem, outras, ferem. E aqui mora parte do drama do século XX. Regimes que se autoproclamaram herdeiros de Marx transformaram teoria crítica em ortodoxia de Estado. Marx não viveu para ver isso. Se teria apoiado ou rejeitado, se teria revisado ou dobrado a aposta, é uma especulação que diz mais sobre nós do que sobre ele. No fim, a figura de Karl Marx permanece dividida entre lenda e arquivo. Para uns, é o pensador que mostrou a anatomia do capital e legou uma ética da emancipação. Para outros, é o pai de um labirinto que levou povos inteiros ao sofrimento. Entre um extremo e outro, há o homem concreto, pai de família, jornalista exilado, leitor compulsivo, polemista feroz, amigo fiel, doente crônico, um sujeito que confiou tanto em sua obra que foi capaz de sacrificar quase tudo para terminá-la. Se existe uma chave para entender por que ele gera tanto debate, talvez seja esta: Marx não nos deixa confortáveis. Ele irrita os que acreditam que o mundo está bem como está e irrita os que acreditam que há soluções simples para problemas complexos. O que sobra é uma inquietação produtiva: como queremos organizar a vida comum? Quem decide? Com base em que? Qual é o preço humano de cada decisão? Karl Marx, o homem de barba que atravessa séculos, ainda nos interpela porque, sob a luz dura do seu pensamento, o cotidiano deixa de ser natural e se revela construção histórica. Se a construção não pode ser mudada, o que é inspirador e ameaçador ao mesmo tempo? É nesse ponto, na encruzilhada entre desejo e medo, liberdade e poder, que a sua sombra continua projetada sobre nós. Não como dogma, mas como provocação. Não como destino, mas como pergunta.